O que é uma falha no Matrix? Uma falha no Matrix é uma experiência que prova que há algo errado no mundo ou em algum lugar do seu cérebro. Era cerca de 3 horas da manhã e eu e minhas amigas estávamos nos dirigindo de volta de uma festa. Naquela madrugada ventava muito e tínhamos que descer uma serra, um pouco perigosa. Sendo que sou um excelente motorista, cautelosa e experiente, eu estava dirigindo bem rápido. Ao virar uma curva, de repente, vi 2 cães, nariz com nariz, no meio da estrada, a menos de 1 metro de distância. Como eu estava indo muito rápido para frear a tempo, eu fiz o meu melhor para desviar deles. Em seguida, bati nas pedras e me preparei para o impacto. Mas, para nossa surpresa, o carro parou. Não houve impacto nem nada. Naturalmente, olhei pelo espelho retrovisor e fiquei chocada ao ver os 2 cães na mesma posição, completamente ileso e sem tomar conhecimento de que o carro se desviara deles. Certamente não é natural, teriam se assustado e fugido. Todos dentro do carro discutiam que aquilo era impossível de acontecer. Pelo menos nisso todos concordamos. Um pouco agitada, lentamente levei o carro para a direita, para baixo, para continuar a viagem. E naquela própria esquina, o carro bateu num pedaço de cascalho e deslizou para fora de um precipício. Se os cães não estivessem lá e eu estava dirigindo em alta velocidade, provavelmente teria caído fora do penhasco. Como eu voltei e dirigi lentamente e com cautela, batendo no cascalho, aquilo salvou nossas vidas. O silêncio no carro era pesado e eu agora dirigia devagar e com cuidado. Será que aqueles cães eram reais ou estavam lá para nos salvar? Quando eu era mais jovem, em torno de 10 anos, hoje eu já tenho 18, eu conheci alguém no meu sonho. Eu pensei que era uma pessoa no meu subconsciente, mas não estava lá. Ele me disse que estava sonhando também, que ele era uma pessoa real em algum lugar no mundo. Ele também pensou que eu era imaginação, até que começamos a nos perguntar e nos conhecer. No meu sonho, eu senti que estava prestes a acordar. Então, apressadamente, comecei a contar o rapaz onde eu estava e dar-lhe o número do meu telefone, mas não consegui, o sonho foi interrompido. E eu não conheço ele desde então. Ele era real? Será que era? Até eu dar um encontrão violento com ele na praça de alimentação da faculdade. Foi uma baita trombada, mas não sei o que foi pior, a trombada ou a surpresa. As mesmas roupas, usávamos as mesmas roupas, os mesmos cortes de cabelo, tudo igualzinho um sonho. Isso pode acontecer? Alguns meses atrás eu tive um sonho mais perturbador e vívidos que já experimentei na minha vida. E estou convencida de que não era realmente um sonho.
Para ser sincera, eu estava lutando contra a depressão durante 2 anos. Eu nunca pensei em suicídio, mas sempre quis saber como seria se eu deixasse de existir. De qualquer forma, neste sonho eu estava na cozinha. Minha mãe não estava em casa e meu irmão estava na escola. Eu encontrei um revólver carregado e eu estava estranhamente serena, como se todos os meus problemas tivessem desaparecido. Fui até a janela que fica acima do fogão, quase como se fosse uma outra pessoa. Então levantei a arma até a minha cabeça e puxei o gatilho. Lembro-me de estar consciente por 2 ou 3 segundos. Senti meu corpo ficar mole e pesado. Eu queria mudar, mas não podia. Caí em cima do fogão e senti o sangue quente escorrendo pelo meu rosto. E depois apaguei. Agora, quando apaguei, não era como se adormecesse ou estava anestesiado. Eu não estava mais lá. Então eu acordei na minha cama suada, como se tivesse febril, tremendo descontroladamente. Então fui. Esta foi a primeira vez desde que eu era pequeno que eu me levanto no meio da noite e fui até o quarto da minha mãe e disse a ela que estava com muito medo. Eu não lhe disse o porquê, porque senão eu iria aborrecer e preocupá-la. Esta é sem dúvida a experiência mais bizarra e perturbadora que eu já tive. Meus sonhos normalmente não têm tantos detalhes sensoriais, razões pelo qual fiquei muito impressionada. Como eu disse, eu tenho lutado contra a depressão, mas nada estava me incomodando depois disso. Eu não tenho certeza se isso é tanto uma falha na minha mente ou na matéria. Eu estava assando biscoitos de chocolate um dia, em um forno de mais ou menos 350 graus. Enquanto eles estavam cozinhando, eu estava tendo uma conversa com uma amiga. O cronômetro tocou. Então, eu fui cortá-los. Peguei os biscoitos do forno, virei-me e coloquei a bandeja de bolinhos. Virei-me e coloquei a bandeja de bolinhos no balcão atrás de mim. Foi quando minha amiga parou no meio da frase e disse: "Como é que você assa os biscoitos sem levá-los ao forno?" Eu não entendi o que ela quis dizer. Foi quando percebi que, enquanto eu estava ouvindo o que ela estava dizendo, eu enfiei a mão no forno quente e tirei o tabuleiro sem pano, luva ou qualquer outra proteção contra o calor. Eu simplesmente não estava pensando nisso. E eu não tinha nenhuma queimadura ou mesmo vermelhidão. Toquei o tabuleiro novamente e estava quente. Alguém teve uma experiência semelhante à minha? Há mais ou menos 2 meses atrás, eu tive um sonho estranho. Era um sonho muito confuso, mas eu me lembro dos detalhes perfeitos. Eu estava matando um rato branco. Quando acordei, eu esqueci sobre isso. Mas no mesmo dia, quando eu estava andando para a escola, eu notei que à direita da estrada havia um rato branco morto, do mesmo tamanho, na mesma posição e no mesmo local do meu sonho. Fiquei assustada e fiquei pensando nisso o dia todo. Trabalho em um parque de diversão desde maio de 2016. Tive o mesmo problema 2 vezes com pessoas diferentes. Às vezes eu tiro fotos de pais e filhos e de repente, em uma das fotos tiradas por mim, um pai e seu filho vai olhar para a fotografia e o pai diz em estado de choque: "Meu filho não está na foto." A criança e o pai estão ambos encharcados por causa do passeio na calha,
No entanto, a criança não está na foto junto ao pai. Eu estou muito chateado e confuso com isso. E por que isso só acontece comigo? É a segunda vez que isso acontece. Será que sou eu? É um problema meu? Viajei para a Turquia há 2 anos atrás, em uma noite de verão. Eu estava vendo uma lua cheia através de um binóculo dado pelo meu pai. A melhor maneira que posso descrever como uma crista longa e fina que se estendeu de um lado da lua para o outro. Era como uma serpente, tipo um dragão, rodeando de um lado para o outro. Poderia ter sido um objeto orbitando em volta da Lua? Mas tão maleável? Seria ilusão de ótica ou uma falha na minha mente? Eu tive um sonho que não posso explicar. Primeiro vou dar algumas informações sobre o que estava acontecendo no momento. Eu tinha perdido minha avó recentemente de uma forma trágica e estava sendo muito difícil para mim aceitar. Estava me consumindo e foi um momento de escuridão na minha vida. Depois de 2 meses após a sua morte, eu realmente precisava de ajuda. Então, uma noite, pedi para a morte uma explicação. E eu sonhei. Meu sonho começa em um hotel, com meus tios e primos. Tínhamos 3 quartos. Eu tinha um só para mim. No sonho, era meia-noite em ponto, e eu estava morrendo de fome. Então, fui em busca de comida. Quando eu desci a parte térrea do hotel, ouvi um homem falando. Havia cerca de 20 pessoas sentadas em fileiras de cadeiras, ouvindo este homem falar. Eles estavam dentro da piscina vazia. As máquinas de vendas de comida estavam na parte de trás da piscina, aonde o homem falava. Então eu calmamente caminhei pela lateral da piscina, tentando não o interromper. Enquanto eu estou olhando para as máquinas de comida, ele para de falar, se vira e olha para mim. Acho que ele estava dando umas leituras parapsíquicas para este grupo. Ele me chamou pelo nome e me disse: sua avó me disse que você não pode continuar dessa maneira. Você não pode viver pelos mortos. Viva para os vivos. Ela está com o Jim. Jim era meu avô. Eles estão muito felizes. Azarel os levou na hora certa. Ele vai levar sua tia também em breve. Você tem que se conformar. Eu acordei assustado. Eu nunca tinha ouvido falar de Azarel. Até que eu procurei no Google, assim que me levantei. Eu não podia acreditar no que estava lendo. Azarel é o anjo da morte. Minha tia faleceu algumas semanas depois. Mas antes nós fomos viajar. Nos hospedamos no mesmo hotel do meu sonho. E essa foi a última vez que nos vimos. Ela ainda viva. Minha vida mudou para melhor depois disso. Procurei uma ajuda e hoje eu sou crente.